Boa noite para todo mundo. Na verdade, sempre costumo dizer que quando a gente cresce na vida, a gente consegue ver as coisas num prisma mais bonito e mais sofisticado. E a gente vê a mesma coisa que a gente via antes, e a gente vê que exatamente não é a mesma coisa. Estava um colega me contando, ele vende joias. Ele falou assim para mim, sabe o que inventaram recentemente? Falei, o quê? Ele falou, diamante sintético. Falei, como assim? Ele falou, é diamante sintético. Eu falei, eu sempre soube que precisava ter confiança em quem vende joias, mas não sabia que chegava a tal ponto. Ele falou, e não só isso, que eu que trabalho com isso mais de 15, 20 anos, se eu olhar um diamante, eu não sei se ele é verdadeiro ou sintético, porque sintético é tão bom que a gente nem sabe a diferença. Eu falei, como que faz então para saber? Ele falou, tem uma máquina e tem um processo chamado Sherlock Holmes, ou talvez tenha outros nomes, ele me falou, que a gente acaba vendo como descobrir se o diamante é sintético ou não. Mesmo alguém que trabalha há muito tempo não consegue perceber. Então, na verdade, a gente vai crescendo e a gente acha alguns diamantes sintéticos na vida e alguns diamantes verdadeiros. Eu queria tentar ver com vocês como enxergar e como procurar alguns diamantes de uma forma aqui mais verdadeira ainda e não ser enganado por diamantes sintéticos, por imitações que aparecem nas nossas vidas. Pessoal, um dos episódios que teve mais repercussão, mais consequência, vamos falar, dentro da Torá inteira, aparece em Parashat Shelach Lecha. Na verdade, muita coisa aconteceu naquela época e hoje também depois daquele episódio. O que aconteceu? 40 anos no deserto, o povo e Moshe Rabbeinu tinham um sonho. Qual era o sonho do povo e de Moshe Rabbeinu? Entrar em Israel. Mas o sonho não foi um sonho, acabou sendo mais ou menos que um pesadelo de alguma forma ou outra, porque o povo que saiu do Egito não chegou em Israel. Renovou o povo por um pecado. E Moshe Rabbeinu, por outra razão, acabou também não entrando em Israel. Quer dizer, todo mundo sonhou com uma coisa e acabou acontecendo uma coisa diferente para o povo e para Moshe Rabbeinu. Tudo estava correndo muito bem. Parecia que ia dar tudo certo. Só que, obviamente, que o episódio que a gente vai mencionar agora, que vocês já devem estar imaginando, fez, infelizmente, a alegria se transformar numa coisa desconfortável. O que, pessoal? O dia 9 de Av não era um dia para ser triste, era um dia para a gente falar um para o outro Mazal Tov, Mabruk, era um dia feliz. Por quê? Porque, na verdade, era um dia que a gente estava mais perto de entrar em Israel, quer dizer, um dia de comemoração. Até que esse dia deu impacto, pessoal, em Parashat Shelach Lecha, quando foram os Meraglim e transformou o dia 9 de Av num dia triste, esse dia foi um dia que teve impacto não só naquela época, que é triste, mas também teve impacto em outras muitas gerações. Tem partes da Segunda Guerra Mundial que foram decididas naquele dia 9 de Av, eram os seguintes. A Inquisição, né, tem muitas coisas que está escrito que o dia 9 de Av é um dia Muad Lepuranut, um dia fixo para uma data não agradável. Agora, por que isso aconteceu? Qual é a origem de tudo isso? Então, isso é, a gente vê a consequência, né? A consequência é alguns episódios de Inquisição, Segunda Guerra e o fato do povo inteiro não entrar em Israel e nem Moshe Rabbeinu também não conseguiu entrar em Israel. Agora, olha que interessante. Isso é a consequência. Qual é a causa de tudo? A causa de tudo é algo muito curioso. O povo estava no deserto e aí eles foram espionar a terra de Israel. Eles queriam saber por onde entrar. Direita, esquerda, norte, sul, leste, oeste. Tem gente que já mora lá não há um ano, não há 10 anos, não há centenas de anos, há milhares de anos. A gente precisa saber como conquistar essa terra. A gente está saindo do Egito, vai entrar em Israel, precisa saber como conquistar essa terra. Eles entram na terra e eles olham frutos gigantes. Tem aquela, lembram daquela, quando a gente ia para Itu, tem a borracha de Itu que era gigante, não sei se ainda existe. Então, era o sacolão de Itu. Antigamente as frutas eram pequenas, eram talvez maiores do que hoje, mas não tão grandes. Então virou o sacolão de Itu, frutas gigantes. Então o povo que estava lá, os 12 espiões das tribos que foram visitar Israel, eles falaram, uau, sartén,
se as frutas, as melancias, as mexericas, as maçãs são de um tamanho gigante, não extra large, muito mais do que extra large, então tem que ser que as pessoas também são pessoas o quê? Gigantes, porque pessoas pequenas comem frutas pequenas, pessoas gigantes de não sei quantos metros comem frutas gigantes. Então, eles voltaram, os espiões, e falaram algo que a Torá conta para a gente, então certeza que é verdadeiro. Está escrito, Eretz Ochelet Yosheveai. É uma terra que engole as pessoas. Por quê? Porque se a terra produz frutos tão grandes, na verdade a terra vai acabar consumindo aqueles gigantes. E nós ainda mais ainda vai consumir a gente. Porque a gente vai ser formiguinhas do lado de gente gigante. É igual um bebê que está andando do lado de um jogador de basquete. Ele sente, na verdade, uma formiga. Então, eles voltaram, os espiões, contando para todo mundo, olha, nós estamos nos sentindo como pessoas formigas. É impossível que a gente consiga conquistar a terra de Israel. Rashi até conta para a gente o seguinte, aonde os espiões passavam para visitar a terra de Israel, para ver como conquistar essa terra, eles viam que a cidade estava parada, greve geral, não acontecia nada. Então o que aconteceu, diz Rashi? Que tinha um monte de pessoas em grupos diferentes enterrando aqueles moradores da terra. Então os espiões falaram, poxa vida, a gente viu frutas gigantes, e aonde a gente passava a gente via o quê? Pessoas sendo enterradas. Eu não quero entrar nesse lugar, eu prefiro muito mais ficar no deserto, e não está nem calor no deserto, porque Hashem mandava o ar-condicionado de manhã, o aquecedor à noite, estava tudo numa nice, estava muito melhor. A gente falou, olha, da nossa parte nós, 10 espiões dos 12, a gente prefere ficar no deserto. Aí depende, na verdade, vocês, povo, eles estavam reportando tudo isso que eles viram para o povo, se vocês, povo judeu, quiserem entrar, a gente até ajuda, a gente não vai contra vocês, mas parece que não vale a pena. Legal. Agora, o Rashi conta para a gente uma coisa a mais. Por que Hashem fez que acontecesse tantas pessoas falecendo naqueles dias que os espiões Yehudim, os 12 líderes das tribos, fossem visitar a terra de Israel e eles vissem tantos sepultamentos? Então o Rashi fala para que as pessoas estivessem ocupadas com uma notícia e não dessem bola para outra notícia. O que quer dizer? Já que estava todo o povo da terra de Israel, que já moravam lá faz muito tempo, eles dominavam a terra de Israel, preocupado em enterrar pessoas gigantes e o que fosse, então eles não deram bola para os 12 espiões, e os 12 espiões podiam passear, olhar, ver como que era a terra, se era boa, se era ruim, se era fértil, por onde entrar e onde era mais fácil conquistar. Então era bom ou era ruim que o fato que tinha gente morrendo na terra? Bom. Era ótimo. Agora eu sempre tinha uma pergunta, tenho uma pergunta. Eu estou lendo o Humash no século 21, no ar-condicionado, o Rashi me conta isso, Hazak Baruch. Mas eu tenho um problema aqui. Como que os espiões tinham que saber isso? De onde eles tinham que saber isso? Eu sei isso, mas a história não é para mim, é para eles, porque eles que viveram a história. Eu tenho que aprender alguma coisa daqui, mas quem viveu a história foram eles. Da onde os espiões tinham que saber que tinha gente morrendo lá, e era para o bem deles, para ninguém notar que eles estavam espionando a terra? Não diziam saber isso, porque o Rashi contou. O Rashi contou muito depois do que já aconteceu. E aí eles reclamaram da terra, mas é normal, eles foram, eles viram, eles contaram o que eles viram. O que eles fizeram de errado. E na verdade, pior ainda, parece que Hashem programou tudo para ser assim. Eles não mentiram. Nós vimos frutas gigantes. Eles não pegaram frutas e fizeram um enxerto e trouxeram, inventaram uma tecnologia nova. As frutas, de fato, eram gigantes. De fato, estavam tendo enterros. Então, o que eles fizeram de errado? E, na verdade, alguma coisa grave teve, porque esse é o marco de muitas infelicidades no decorrer da história de milhares de anos do povo judeu. E Hashem fala para a gente, olha, que daí surgiu o conceito chamado cartão de crédito. Ou seja, Hashem falou, o castigo das pessoas, desses meraglim, é tão grave que Hashem falou, eu não posso pagar em uma parcela só, eu vou parcelar. Vou colocar no cartão, e está escrito, Rashi conta para a gente isso no Humash, que qualquer coisa desagradável que não aconteça com o povo judeu, tem uma das parcelas dos meraglim envolvido. Então é muito grave. Mas o que eles fizeram de errado? É difícil de entender de verdade. Então eles contam que
contam aí no mundo que, mais ou menos na época de 50, havia um grupo de americanos e canadenses que se juntaram para ir fazer business em lugares um pouco mais distantes. Então, um dos grupos decidiu procurar investir possivelmente no mercado da África. Eles foram lá e mandaram alguns vendedores para a África, obviamente, e eles queriam investir. Eles falaram, olha, a gente tem aqui um objeto que a gente quer investir. O que é? A gente quer vender calçados aqui na África. Então foram procurar para vender calçados. Então, na verdade, um dos vendedores liga depois de passar 1, 2, 3 semanas e fala, olha, eu não vou participar de ganhar comissão, porque vendedor vive de comissão, eu não vou continuar com o business aqui, nem vou dar ideias para vocês investirem em nada aqui dentro. Aí o pessoal dos Estados Unidos, do Canadá, fala, mas por quê? É impossível aqui ninguém usa sapato, aqui na África todo mundo anda descalço. A gente vai ter que procurar outra coisa para vender para eles, calçados não vai dar certo. Eu estou voltando para os Estados Unidos. Então o vendedor foi lá e voltou. O outro vendedor que também estava passeando na África, só que em bairros diferentes, eles estavam procurando mercados diferentes, né? Regiões diferentes dentro da África, ele vai na mesma África e passa nos mesmos lugares depois. E o segundo vendedor fala, olha, me dá mais alguns dias que eu vou dar um report para vocês. Até que chega um telegrama, na época do telegrama, em 1950, urgente. Ele fala, olha, agora é hora de investir, me manda 15 mil pares de sapato para a África. Aí, o primeiro vendedor já tinha voltado para lá, eles falaram, o que aconteceu? Ele falou, olha, eu não quero dar ideias para vocês investirem, disse o primeiro vendedor, como eu falei para vocês anteriormente, porque não vai dar nada, ninguém usa calçados. Então eles falaram, como que o segundo vendedor que está na África pediu 15 mil calçados? Ele falou, não sei, pergunta para ele. Se contactaram com o segundo vendedor que pediu 15 mil calçados, e ele falou o seguinte, olha, nós vamos bombar aqui na África, porque não tem absolutamente uma loja e ninguém que vende calçados na África. É nossa oportunidade de ser um monopólio de calçados aqui na África. Quando eu vi isso, eu falei, uau! É uma furada ou é a nossa oportunidade de ficar milionário? Depende. Um vendedor falou, não tem o que fazer aqui dentro. Por quê? Porque ninguém usa calçados. O outro vendedor falou o quê? É nossa oportunidade porque não tem ninguém que vende calçados. E daí que não tem ninguém que usa? Vão começar a usar depois que a gente começar a vender calçados. E a história se repetiu muitos anos depois, tá? Só para vocês não acharem que é uma parábola de 1950 da África. Na verdade, se a gente for olhar, o café era uma simples bebida, mas mudou um pouquinho. É incrível. Eu estava faz 2, 3 dias atrás na Argentina, é incrível. Eu andei numa avenida principal lá em 4 esquinas, literalmente eu vi duas lojas de café gigantes que já vou mencionar para vocês. Na verdade, um dos grandes homens dessa marca, Howard Schultz, ele, na verdade, tinha uma loja, um grupo de amigos tinha uma loja, e o que eles vendiam lá? Eles vendiam alguns produtos. E eles falaram, olha, não só vender café em grãos, vamos vender cafezinho mesmo para beber, café para beber. Os amigos dele rejeitaram a ideia em 1982. Ele falou, olha, mas a gente tem essa loja de Pets Coffee, é o nome dele, Pets de Peter Coffee, é a nossa loja. Vamos vender café também. Bebida, não só os grãos. Ele falou, quem vai numa loja para beber café? A gente precisa vender os grãos. Ele falou, mas a gente já está vendendo os grãos, vamos adicionar cafezinho. Ele falou, não vai dar certo. Bom, esse homem achou que ia dar certo. Ele foi igual ao segundo vendedor da África, pessoal, e o resto é história, né? O resto é história. De quem a gente está falando? O Starbucks, né? Que na verdade eu procurei em 2015, essa lojinha de café valia 20 bilhões de dólares. Eu nem sei o que são 20 bilhões de dólares de faturamento, pessoal. 20 bilhões de dólares de faturamento no ano de 2015. É o homem que transformou o café num mundo, mais do que ouro, mais do que diamante. É escolher olhar, ninguém usa sapato, então não tem o que fazer, ou na verdade é a nossa oportunidade de virar o único vendedor de sapato, ensinar essas pessoas a usarem calçados.
Então, voltando para os Meraglim, o Steipler, ele fala para a gente algo impressionante. Ele tem um livro sobre Chumash chamado Birkat Peretz, Yaakov Kanievski. Ele fala o seguinte, que a Gemara traz para a gente, Bederech she'adam rotzer alechet, molichimoto. No caminho que a pessoa quer andar, colocam ele. Tem muitas escadas rolantes no mundo. Umas vão para a direita, outra para a esquerda, outras sobem, outras descem. Qual escada rolante a gente vai entrar, a gente escolhe. Depois que a gente entrou na escada rolante, a gente vai surgir, perceber os efeitos da escada rolante que nós escolhemos. Ou seja, o seguinte, disse ele o seguinte, como que os habitantes tinham que saber que aqueles enterros todos estavam acontecendo para o bem deles? Rashi contou, mas de onde eles tinham que saber o que Rashi falou milhares, centenas de anos depois? A resposta é simples. Os habitantes tinham que olhar para a terra e falar o seguinte, olha, se estava tendo todo um fuzuê aí de enterros, deve ser que não é algo normal. Porque se fosse algo corriqueiro, não iam colocar isso no jornal, iam fazer um big deal disso daqui. Então, por que os Meraglim não perceberam isso? Por que os espiões não perceberam isso e falaram, uau, está tendo muitos enterros, é algo trágico, a terra é uma terra que engole habitantes, a terra é uma terra ruim. Então, diz o Steipler que a pessoa anda e vê o que ele está com vontade de ver. É algo impressionante. Alguns veem café como não tem o que crescer, outros veem África como um lugar que não tem o que fazer, e outros falam, não, aqui é a nossa chance de virar milionário aqui na África. Na verdade, a pessoa vê o que ela quer ver, pessoal. E não o que está na frente dela. Os Meraglim tinham uma razão para olhar o cenário daquela forma. Eu queria, de verdade, ver algo que ia de se lambuzar literalmente. Olha que interessante. Os Meraglim queriam ver que a terra não era boa. No momento que eu quero ver que a terra não é boa, eu ajusto as minhas lentes, chamadas cérebro, para enxergar que a terra não é boa. A gente nunca vai conseguir entrar lá. Mas Hashem fez de um jeito que eles deveriam enxergar que é para o bem. Mas não interessa. A pessoa não vê o que está na frente dela, a pessoa vê o que ele está predisposto a ver. Olhem como tem algo de se lambuzar, pessoal. No mesmo deserto, em outro momento, aconteceu outro episódio. A gente acha que comida, gastronomia judaica é coisa de novidade. Hotéis, kasher, Pesach, que a pessoa fica morrendo de medo que vai ficar sem comer e acaba engordando 200 quilos. Isso não é, mas a carne daqui é boa, a carne de lá é melhor. Isso não é novidade, não é novidade. No deserto já aconteceu tudo isso. Na verdade, são os frutos e consequências de história. O povo estava no deserto e todo mundo levantou a bandeira, we want meat now. Nós queremos carne, mas não pode ser carne, tem que ser agora. Tem que ser filé mignon, tem que ser daquele jeito, tem que ser barato, tem que ser fresco, tem que ser cortado do jeito certo. O povo pediu carne. Tá bom? Até que o povo falou para Hashem, para Moshe Rabbeinu, a gente não aguenta mais comer man. Quem quer ver man na vida? Ninguém aguenta mais man. Tá bom? O povo fala para Hashem e para Moshe Rabbeinu, obviamente, olha, a gente está lembrando agora, Hashem, de como a gente comia bem no Egito. Sério? Por isso que a gente quer carne, a gente não aguenta mais man. Sério? O que vocês comiam no Egito? Aí o povo falou para Moshe Rabbeinu, a gente comia pepino, cebola. Eu pensei que eles iam falar, a gente comia falafel, shawarma, pepino e cebola. Que ridículo. Mas foi isso que eles falaram. Tá bom? Agora, isso é o que a gente lê na Torá. Que eles reclamaram da comida e queriam carne. Mas nossos sábios falam é porque a gente lê uma coisa e a gente está vendo de um jeito, mas o jeito que eles enxergaram foi um pouco diferente. Por quê? Porque é ridículo que eles estavam reclamando do man e queriam carne porque eles comiam cebola e pepino. Cebola e pepino não é nem gostoso. Mesmo que fosse uma cebola cozida, mas cebola? Talvez fosse outro tipo de comida. Então, nossos sábios falam o seguinte, eles estavam, na verdade, reclamando da comida, mas eles queriam dizer outra coisa. Está escrito na Torá que o povo, naquela época, estava reclamando da carne e do man, está escrito Bochim lemishpechotehem, eles estavam chorando em família. Então, o povo,
os comentaristas falam chorando em família? Estavam chorando, quer dizer chorando em família. Quando alguém está descontente, ele chora, mas não em família. O que quer dizer chorando em família? Então Rashi fala, Aliskei mishpachot. O povo estava reclamando de alguma coisa familiar. O quê? Alarayot anesrot laem. Relações íntimas que foram proibidas. Até agora, até esse momento, o povo podia casar quem quisesse com quem quisesse. Nesse momento, o povo começou a ter proibições de quem não pode casar com quem. Então, na verdade, o que estava desconfortável para eles, pessoal? O que estava desconfortável para eles foi o fato do quê? Foi o fato deles não poderem mais casar com irmã, com familiares, mãe, pai, sei lá, pessoas que eles podiam casar. Estava incomodando eles. Então por que eles falaram que a gente quer carne? Por que eles reclamaram e falaram que a cebola do Egito era melhor? Eles falaram cebola, mas quiseram dizer o quê? Relações íntimas. Uau! Tá bom, a Torá deu uma dica. Bochim le mishpechotehem. Eles não queriam carne de verdade, era um pretexto. O problema não era um man de verdade, era um pretexto. O que estava incomodando eles de verdade? O fato que até agora eles podiam casar com quem eles queriam, podiam ter relações íntimas com quem eles queriam e agora não podia mais. Que a Hashem restringiu. Então pergunta Rav Yaakov Kamenetsky, por que a Torá não fala na lata? Eles estavam reclamando, estavam incomodados que eles não podiam mais ter relações íntimas com pessoas que eles tinham antes e agora não podem mais. Por que os meraglim, a Torá conta pra gente que eles reclamaram da cebola, do man e queriam comer carne? Fala a relação, fala a razão verdadeira. Pessoal, olhem que bomba. Rav Yaakov Kamenetsky aponta mais 1 ou 2 episódios que isso também acontece na Torá. Os meraglim, quando falaram, a gente nunca vai conseguir entrar na terra de Israel. O Zohar fala pra gente, é famoso, que os meraglim estavam querendo dizer. Na verdade, a gente vai conseguir entrar, mas a gente não quer entrar, por isso que a gente vai fazer todo um report da Terra de Israel, mesmo que é verdadeiro, mas é do nosso enfoque. Por quê? Porque aqui no deserto nós somos chefes. A gente senta na primeira fileira da sinagoga. Quando a gente passa, todo mundo levanta. A gente sabe a conta bancária de cada um. Vai entrar em Israel, um vai colocar o dinheiro no Banco Leumi, outro no Banco Apoalim, um vai sentar numa sinagoga, o outro em outra sinagoga. A gente não vai mais poder coordenar a conta das pessoas, vai ter muitas sinagogas, a gente não vai mais ser famoso. Então diz o Zohar HaKadosh que por que os meraglim, os espiões, inventaram toda uma história que ela era verdadeira, mas foi vista de acordo com o quê? A ótica dos meraglim, dos espiões, porque eles estavam com medo de perder a posição que eles tinham de honraria no deserto. Mas, de novo, por que a Torá não conta isso pra gente? Porque a Torá fala que as frutas são grandes. Conta! Eles não entraram porque eles estavam com medo de perder a posição. Por que tem que vir o Zohar HaKadosh e fazer toda uma mistificação e contar isso pra gente? Então, de novo, por que no Man a Torá não falou a razão verdadeira? Por que no Meraglim a Torá não falou a razão verdadeira? E mais um, vai. Lot. Todo mundo já ouviu falar em Lot. Sobrinho de Avram Avinu. Lot foi para Sedom. Por que Lot foi para Sedom, pessoal? Por que Lot foi parar em Sedom? Está escrito na Torá, Vayar etakikar. Lot viu Sedom, que era um lugar muito bonito. Ele falou, olha, é um lugar fértil, é bonito para o meu rebanho, eu quero sentar e morar onde? Em Sedom. Show. Chachamim contou para a gente que não foi a razão verdadeira porque ele foi para Sedom. Por que Lot foi morar em Sedom? Sedom era chamada cidade do pecado. Talvez Las Vegas? Sin City. Tá bom, pode ser. Lot falou o seguinte, olha, eu não aguento morar com Avram Avinu. Eu não consigo morar com Avram Avinu. Avram Avinu é muito tzadik para mim. Eu quero morar em outro lugar que Avram Avinu nunca vai ir para lá. Então, de novo, por que Lot foi para Sedom? A Torá conta que era por causa do lugar que era fértil. Mas o que nossos sábios contam para a gente? Ele foi para lá porque ele falou, eu não quero ficar muito relibas, eu estou muito perto de Avram Avinu, quero ficar num lugar que Avram Avinu não vai chegar perto, eu vou ficar mais no Manais, eu não preciso ter muito comprometimento religioso. Pessoal, por que a Torá não conta a razão verdadeira também? Lot, Man e Meraglim, porque a Torá fala uma coisa e os sábios interpretam outra. Parece português coçando o ouvido, ele dá a volta para coçar o ouvido, coça assim de uma vez.
Por que a Torá não fala direto? É incrível isso. Rav Yaakov Kamenetsky fala algo topíssimo para a gente. Ele fala o seguinte: os nossos sábios estão ensinando para a gente algo magno. É o seguinte, que só alguém que consegue e sabe se conhecer muito bem entende que, por exemplo, ninguém vai reclamar de um pão que tinha gosto de qualquer coisa, que era o caso do mano, de um bolo delicioso, por uma cebola que comia no Egito. Ridículo. Não faz sentido. Os Meraglim tinham tantos milagres no deserto que eles viram que é impossível que eles tinham medo de entrar em Israel. Eles viram Hashem acompanhando eles até agora. Eles têm medo de não conseguir conquistar aquela terra que Hashem falou: eu prometo que eu vou ajudar vocês. É impossível isso. Lot abandonou Avram Avinu porque o lugar era bonito? Doesn't make any sense. Porque era fértil? Doesn't make any sense. Porque Avram Avinu era bilionário. Se ele estava procurando dinheiro, ele devia ficar perto de quem? Do maior banqueiro do mundo, que era Avram Avinu. Então por que ele foi justo para Sodom? Então, na verdade, a Torá deu pistas para a gente entender por que Lot foi para Sodom. Deu pistas porque a reclamação do mano era falsa. E deu pistas também para a gente entender que os Meraglim não queriam entrar porque eles tinham razões pessoais. Então por que a Torá não conta isso para a gente? Agora vem a resposta. Ele fala o seguinte, que a pessoa, como disse os Taiper antes, só enxerga o que ele quer ver. E a Torá está falando para a gente o que eles contaram. Mas a gente está sentado aqui e fala: uau, que ridículo! Ridículo para quem vê de forma objetiva. Para quem está vendo o cenário de forma subjetiva, aquilo é a coisa mais real do mundo. Fato é que os Meraglim falaram uma coisa e o povo inteiro caiu na deles. Por quê? Porque se nós estivéssemos lá, a gente também teria comprado a ideia. Por quê? Porque o racional é diferente do emocional. O objetivo é diferente do subjetivo. Diz Rav Yaakov Kamenetsky, sentado aqui, olhar para a Torá assim é fácil. Mas a Torá está falando, eu vou escrever do jeito, entre aspas, errado, que é o que eles viram, para que a gente entenda quanto a nossa vida é subjetiva e quanto pouco ela pode ser objetiva, se a gente não olhar direito. O campo de visão da pessoa ele é limitado. Outro dia eu estava vendo no retrovisor, às vezes está escrito: cuidado que tem um ponto cego no retrovisor. É verdade? Falei que não ia falar do ABC, de carro eu posso falar, né? Não tem campo cego, tem um campo cego no retrovisor que a pessoa não consegue olhar quando vai fazer uma curva, alguma coisa. Dentro da cabeça da pessoa também tem um ponto cego, é chamado parte subjetiva da pessoa. O único antídoto para isso qual que é? Como eu posso saber, então, se eu estou vendo uma coisa do jeito que eu acho que ela é, ou a forma verdadeira que ela é? O único jeito é quando tem alguém de fora me ajudando quando eu estou na dúvida. Porque eu sou o que se chama em hebraico Nogea Badavar. Eu tenho uma inclinação pessoal para querer ver assim. Nesse caso deve ser que pode, que não é proibido. Nesse caso deve ser que pode pegar o dinheiro, não é proibido. Porque eu tenho, está mexendo com o meu bolso, está mexendo com minhas vontades, está mexendo com minhas ambições. Então, quando eu tenho alguma pergunta e eu vejo que talvez eu preciso começar a racionalizar, eu estou sendo subjetivo. Quem pode ser objetivo? Alguém que está fora de mim. No caso de Lot, no caso do Man e no caso dos Meraglim, eles foram subjetivos. E não conseguiram se consultar com alguém fora. Então, na verdade, no caso, os 3 casos, a Torá conta para a gente o que eles viram e o que eles contaram, para eles era 1000% real. Só que faz a gente rir. Por quê? Porque a gente viu a história depois. Na verdade, a gente repete e revive a mesma história. Por que mandaram os Meraglim? Porque olha que interessante. Tudo na Torá precisa de 2 testemunhos. Moshe Rabbeinu podia ser um testemunho ou não podia ser? Tinha alguém mais kasher do que Moshe Rabbeinu para testemunhar qualquer coisa? Agora, depende. Se Moshe Rabbeinu quisesse testemunhar que o irmão dele, Aharon, estava casando, não servia. Por que não? Moshe Rabbeinu vai mentir? Claro que não. Mas é uma das realidades do mundo. A pessoa é Nogea Badavar. Com pessoas próximas a ele, ele é subjetivo. Então, mesmo o gigante, que é Moshe Rabbeinu, a Torá falou, quando é família, não pode se meter. Porque é subjetivo isso. Então, não é um defeito da pessoa. É uma coisa normal do mundo.
Às vezes, eu acho que essa é uma das funções no casamento, a mulher consegue ajudar o marido, eu falo no meu caso, a enxergar a situação de uma forma mais objetiva. E fala, marido, olha, nesse caso, você está fazendo muito drama de pouca coisa ou pouco drama de muita coisa. Porque eu estou dentro e eu não consigo enxergar, eu falo da minha pessoa. Às vezes alguém fora, no caso. Minha esposa, ela pode falar para mim, olha, espero que a esposa de vocês também, poxa vida, nesse caso aqui, acho que talvez vale a pena ou não vale a pena. É alguém de fora. Eu vi que tem quem diz, é uma coisa curiosa, pessoal, olha até onde isso vai. Darwin falou que o homem veio do macaco. É verdade. Se você tem um prisma que o homem é meio macaco e tem semelhanças entre o homem e o macaco, você vai entender que o homem veio do macaco. Nenhum Chacham falou que o homem veio do macaco. Por quê? Porque não tinha intuição de querer ser um macaco para poder achar semelhanças que existem fisicamente e induzir eu a pensar, a minha pessoa a pensar que o homem veio do macaco. A pessoa no mundo enxerga o que ele quer ver. Tem um pasuk que está escrito que Yesharim Darchei Hashem. Pessoal, olhem que bomba esse pasuk. Os caminhos de Hashem são retos, corretos, espetaculares, deliciosos. Tzadikim el Chubam, os tzadikim andam nesse caminho, e Reshaim, o Poshim, melhor dizendo, e Kashubam, e os Poshim, os negligentes, vão tropeçar nele. Só que o Chovat Levavot, olha como ele explica o pasuk. No mesmo caminho, os tzadikim vão andar, e no mesmo caminho, os Reshaim vão escorregar, que é o mesmo mundo. Mas cada um escolhe ver de uma forma tzadik o mundo, ou o mundo de uma forma rachá. É o mesmo mundo. No mesmo mundo, os tzadikim vão andar de uma forma espetacular, vender calçados na África, como a gente mencionou antes, no mesmo mundo, vocês vão falar, não tem como vender, não tem mercado de calçado, porque todo mundo anda descalço aqui na África. Cada pessoa escolhe o que ver e aonde ele vai ver. Tem gente que vai para Israel e fala, uau, eu voltei inspirado. Eu voltei inspirado de verdade. Olhem como o país floresce. Uma pessoa pode falar em muitos âmbitos. Você vê quanta Torá, quanta pessoa, sabe, tem tantos Tanderhamim, a gente sabe tudo de cor, é algo magnífico. Ou quantas coisas de resto de bondade tem, uma kedushá, uma santidade, cada um se impacta com alguma coisa diferente, porque cada um é diferente. Outras pessoas vão para Israel e falam, meu, que povo estressado. Todo mundo buzinando. Não é? Tava um calor. Mas não é excludente essa coisa. Só neva no inverno. É horrível o clima. É frio ou é calor? É. O pessoal buzina ou não buzina? Buzina. Porque alguns veem a buzina e o calor, quando ele sim existe, e outros veem a kedushá, independente do calor que tinha. Porque a pessoa enxerga no mesmo lugar o que ele está predisposto a ver. É isso, é impactante. Frases do tipo, olha, eu nunca percebi que meu marido tal coisa. Eu nunca percebi que minha esposa tal coisa. Eu nunca percebi que meu filho tal coisa. A gente vai conversar e fala, mas teu filho, tua esposa, teu marido. Eu nunca percebi. Por que eu nunca percebi? Porque eu não quero ver. Eu não consigo ver porque eu não estou predisposto a ver. É incrível, pessoal. Se a pessoa andar querendo ver que do Shah Israel, ele vai ver. Ele pode andar em Mea Shearim. E tem um sapateiro em Mea Shearim, pessoal, que ele sabe todas as Mishnayot, inclusive aquelas mais difíceis, que são chamadas de Tumá e Tahara, de impureza, de cor. Um sapateiro em Mea Shearim. Tem. Em Machanei Yehudá, naquele famoso shuk, tem um vendedor lá, talvez tem muitos, mas eu pesquisei bastante, tem um vendedor lá, dentre outros, que ele vende bala. E é um senhor que faz Tikkun Chatzot, meia-noite, todas as noites, lamentando o Betamigdash, estuda da meia-noite às 6 no Yeshivá de Mekubalim. Não fica sentado, estuda de verdade. Eu posso ir para lá e ver uma loja de balas, eu posso ir para lá e ver um Mekubal vendendo balas. Uau! Cada um enxerga em Israel, na vida, na casa, no mundo, o que ele quer enxergar. É incrível. Depende da sintonia. Eu posso ter meu filho, eu repito, do meu lado, e o pai fala, eu nunca percebi isso. Mas como? Ele veio me contar tal coisa, mas eu nunca percebi, porque eu não quero ver. Quando eu estiver predisposto a ver, eu vou enxergar Kedushá. Eu vou enxergar sensibilidade, eu vou enxergar alegria, eu vou enxergar satisfação, insatisfação. A pessoa vê na vida, queridos, o que ele está focado a ver. Eu posso ver, na verdade, o mundo como um posto de oportunidades. Às vezes está melhor, às vezes pior, mas é um posto de oportunidades. Ou eu posso ver o mundo como uma crise eterna.
Está sempre ruim, nunca esteve bom. Eu sempre volto a dizer para vocês, nunca esteve bom. Como que o cara tem casa aqui, lá, casou os filhos, Baruch Hashem, viaja nas férias, nunca esteve bom? Tá bom, Baruch Hashem, então ele tem máquina de dinheiro em casa, melhor ainda. Como que, de novo, é uma predisposição de como olhar para a vida, pessoal, é incrível isso. Eu posso olhar para a minha vida, puxa, minha vida está difícil, estou com alguns obstáculos. Ou eu posso olhar, eu estou com alguns trampolins para poder crescer um pouco mais. Tomara que eu passe esses trampolins e fique mais suave. Mas eu vejo como chatice ou oportunidade de crescimento. É incrível. Né? O casamento é incrível. É uma perseguição ou uma oportunidade para o homem e a mulher melhorarem. Mas ela não é exatamente igual a mim. É isso, por isso que a Hashem fez assim, exatamente por querer. Para melhorar as midot. Dá para olhar para o mundo de uma forma ou da outra. Quem escolhe como olhar, diz o Chovat HaLevavot para a gente no Pasuk, Tzadikim El Chubam, os Tzadikim vão andar no mesmo mundo, e Poshim, as pessoas negligentes que não fazem a vontade de Hashem, vão olhar para o mundo de outra forma, no mesmo mundo. Como a gente define a palavra sucesso, pessoal? Eu acho que também depende do prisma da pessoa. O que quer dizer sucesso? Todo mundo, é o sonho de qualquer pai e mãe, ver meu filho feliz. É o sonho de qualquer pai e mãe e avó também, ver meu filho, meus netos bem-sucedidos. Agora, uma pergunta que tem que se dizer é qual a tradução da palavra feliz ou bem-sucedido. Porque uma pessoa que bebe 20 latinhas de cerveja, mesmo os bequim, mesmo quem é expert em bebida, se é que tem algo assim, com 20 latas acho que já dá para ficar meio... Ele está feliz. Se eu defino felicidade, eu não sei, o que quer dizer felicidade? O que quer dizer ter filhos e netos com sucesso? É fama? Eu não sei, se eu vou olhar para muitos famosos e ver quantas vezes eles casaram e como terminou a vida deles, em que idade, como que eles terminaram, eu não sei se é isso para mim a definição de sucesso. Definição de sucesso é só dinheiro? Não sei. Cada um vai escolher. A tradução que todo mundo quer, que Hashem colocou na pessoa é: eu quero meus filhos sucedidos, e todo mundo quer isso. Quem fala que não quer, porque não se conhece, é mentiroso. E também eu quero meus filhos felizes. Agora, qual a tradução de feliz e sucesso? Cada um escolhe olhar as coisas e definir palavras do jeito que a gente vai crescendo e vivendo, pessoal. É incrível. A gente sabe de verdade que só dinheiro, o dinheiro é indispensável na vida, a Torá nunca é contra, mas não dá para ser o cifrão a única coisa que conduz minha vida. A gente sabe disso. E às vezes, pessoal, quanto grande é o Yetzirah da pessoa na hora dele casar os filhos. Então, mas aqui ele tem um pouco menos. Mas, de novo, na hora que fechar a porta do quarto, ele e minha filha, ou ele, ela e meu filho, quem vai ser que vai estar com eles? Mas ele tem mais 1 milhão. Mas, de novo, vai casar com dinheiro ou com a pessoa? Que midota a pessoa tem? Que tipo de filhos ele ou ela vão cuidar? Que tipo de netos eu vou ter? De novo, como eu defino sucesso e felicidade? Depende do prisma que eu enxergo. Então, a Torá veio contar para a gente o que eles falaram nos Meraglim, Lot, é o que eles falaram, mas deep down não era isso. Por quê? Porque a pessoa enxerga o que ele quer ver em cada situação. Eles contam que tinha, já que a gente mencionou antes Starbucks, eu vou falar Starbucks, mas eles contam que tinha um Yehudi numa loja de café, vamos falar Starbucks, vai. Ele estava sentado lá lendo o jornal. Aí o colega dele viu que esse era um Yehudi amigo, e ele vê que ele estava lendo um jornal árabe. Falou: eu sei que você sabe ler árabe, mas por que você está lendo um jornal árabe? Não é um jornal americano, um jornal de Yehudi, por que você está lendo justo um jornal árabe? Então, esse Yehudi fala: eu já cansei de ler jornais judaicos. Ele falou: por quê? Falei, jornal judaico, está escrito: o judeu é perseguido, Israel ataca não sei quem, assimilação atinge recorde. Eu não aguento mais ler essas coisas. Pobreza nos bairros religiosos em Israel. Eu não aguento mais ler essas mesmas manchetes. Falou: então o que você está fazendo? Lendo o jornal árabe fica melhor? Ele falou: claro. Falou: judeus controlam a economia, judeus são donos de banco, controlam o mundo, atacam. Eu me sinto muito melhor. As notícias são bem mais gostosas quando eu vejo em outra perspectiva. E é verdade, pessoal. Aqui não é propaganda de jornal árabe. Mas a mesma manchete pode ser vista de duas formas. O mesmo mundo pode ser visto de duas formas. As mesmas palavras, e o que quer dizer valores?
eu quero ter uma casa de valores. O que quer dizer valores? O que quer dizer valores? Quais são os meus valores? Que tipo de valores eu passo para os meus filhos? O que eu falo em casa? Todo mundo tem valores. Pessoal, mesmo pessoas que infelizmente não tiveram oportunidade de ter cultura, também querem ter uma casa de valores. Só que deve ser diferente o que eles projetam como valores e o que nós, Baruch Hashem, podemos projetar como valores. E quanto mais a gente estuda a Torá, um passo adiante, mais a gente aprende a ser igual a Hashem. Eu acho que é isso, pessoal. Olha que interessante. O que a Torá faz com a pessoa? Eu acho que a gente pode dizer aqui que uma das coisas que a Torá faz com a pessoa é, quanto mais eu leio a Torá, mais eu consigo pensar igual a Kadosh Baruch Hu de alguma forma ou outra. Dá para pensar igual a Hashem? Dá, porque a Torá, a Gemara, as Mishnayot, tudo é um scanning na cabeça de Hashem. É o raio-x no cérebro de Hashem. Hashem deu isso para a gente. Então, quanto mais eu entendo como pensar, eu acabo sem perceber que eu estou pensando igual a Hashem. Eu estou sendo mais objetivo. Eu ainda preciso de alguém que pode me olhar de vez em quando, como a gente mencionou antes. Mas a Torá faz com que a gente possa olhar o mundo de uma forma mais objetiva, vamos chamar assim, da forma com a qual a Kadosh Baruch Hu quer. Eu vi, tem um filósofo francês, para ficar um pouco mais culto, chama Michel de Montaigne. Ele falou, olha que interessante, pessoal, ele falou uma frase muito, olha que bomba, tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje. A palavra é metade de quem a pronuncia e metade de quem a ouve. Olha que verdade. Ele falou tal coisa. Um escutou assim, outro escutou assado. Poxa, eu vi o discurso lá do presidente, do vereador, do governador, do síndico, de quem for, estava otimista. Eu falei, que otimista? Ele está horrível, está pessimista. A palavra é metade de quem a pronuncia e a outra metade de quem a ouve. Duas pessoas escutam o mesmo discurso, leem a mesma manchete e cada um enxerga outra coisa. Por quê? Depende não dos olhos, pessoal. Depende da peça que está atrás dos nossos olhos, que é nosso cérebro Akadosh. Eu vi sobre um grupo de alcoólatras anônimo. Você fica lendo essas coisas? Eu, na verdade, não fico lendo essas coisas, mas tudo que eu leio e acho que é interessante, eu guardo porque eu sei que algum dia eu vou acabar usando em algum shiur. E olhem que espetacular. Tinha um grupo de alcoólatras lá. Aí, um orador veio, eles contam, e eu vi numa manchete, um orador veio contar algumas coisas, algumas estatísticas para esse pessoal que bebia, para reforçar para eles quanto que é importante não voltar a beber, e quanto que é grave beber e pode fazer mal. Então, ele fez um experimento na frente, quer dizer, o orador na frente desses alcoólatras aí, ex-alcoólatras, né? Ele colocou uma minhoca numa garrafa de álcool, de vodka. Então, jogou a minhoca lá dentro. E esperou alguns poucos segundos e a minhoca parou de se mexer. Ou seja, em outras palavras, ela, Kadish, parou de existir. Então, eles falaram, olha, o que queria mostrar para as pessoas? Olha quanto álcool faz, até uma minhoca não consegue sobreviver lá dentro. E aí ele perguntou para esses alcoólatras, o que vocês aprendem disso? Eu não quero dar minhas conclusões, eu quero que vocês tirem as próprias conclusões disso. Um dos alcoólatras presentes falou a coisa mais espetacular do mundo. O que a gente aprende disso? Simples. Quem bebe vodka não terá minhocas vivas no estômago. E de fato é verdade. Ele não errou, mesmo que esse não era o intuito. Cada um enxerga o que quer ver no mesmo cenário. É impactante. Eu procurei também. Vocês sabem que tem uma expressão em hebraico chamada Chaval al-Azman. Chaval al-Azman quer dizer perda de tempo. Mas já faz algum tempo em Israel, eles usam isso como um trocadilho. Chaval al-Azman quer dizer perda de tempo, quer dizer, uau, é muito bom. Um bahur que estava estudando Torá, ele estava crescendo bastante. Ele foi perguntar para Rav Chaim Kanievsky, falou, Rav, eu estava com um sonho de abrir uma pizzaria, eu queria saber se agora é o momento. Ele foi se interagir, viu que o menino estava estudando, estava crescendo, falou para ele, Chaval al-Azman, ou seja, perda de tempo. Esse jovem abriu uma pizzaria chamado Chaval al-Azman, escreveu com askamá, com a aprovação do Rav Chaim Kanievsky. Ele escutou o segundo Chaval al-Azman, o quê? Uau, espetacular, não perda de tempo. É o mesmo Chaval al-Azman. Eu já estou indo lá no Rav para escutar o quê?
que eu tenho que abrir a pizza. Então, não só que eu vou abrir a pizza, que eu vou chamar a pizzaria de Chaval Azman e vou falar com Askama, com approval do Rav Chaim Kanievski. Pessoal, todos nós vemos o que nós queremos ver. É isso mesmo. E nos últimos poucos minutos que a gente tem aqui para finalizar, eu acho que já que a gente está falando de olhar para o mundo, e cada um olha da forma subjetiva dele, e o nosso subjetivo tem que sempre ficar cada vez melhor, mais sofisticado, mais diamante verdadeiro, e não diamante sintético, como a gente mencionou no começo do shiur, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais, na nossa vida aqui, século XXI, um pouco mais Barditchev. Sabe que o Rev Leib Yitzchak de Barditchev é uma pessoa muito otimista. Uma vez contam que ele viu um Yehudi de Tfilin trocando o pneu do carro, o pneu da carroça da época, né? Não era carro, era carroça. E o cara falou, olha, um aluno falou para o Rav, o Yehudi trocando o pneu da carroça, arrumando a carroça de Tfilin, pelo menos que tirasse o Tfilin. O Rav de Barditchev falou para ele, como assim? Olha que lindo. Ele podia ter tirado o Tfilin para trocar o pneu da carroça. Ele decidiu, mesmo que ele precisa trocar o pneu da carroça, continuar fazendo a mitzvah de Tfilin. Eu acho que talvez no século XXI a gente precisa ser um pouquinho mais Barditchev, mais otimista na nossa vida. É isso mesmo, como olhar o mundo. Como é que a gente olha para os Yehudim no mundo? Tem razão que tem 50 plus, talvez infelizmente 60% de assimilação no mundo. Na verdade, de cada 100 mil Yehudim, 50 mil é a estatística. Que não seja verdade, cessa de existir. Gigante o número. Mas, se eu olhar de um pouco mais Barditchev, um pouco mais otimista, vamos chamar assim, que é o estilo de hoje, quantos anos se passaram da Segunda Guerra Mundial, pessoal? 70? Tá bom? Mais ou menos, né? Guerra Mundial, Segunda Guerra, depois teve comunismo, coisas que foram completamente nocivas e cruéis a qualquer prática de religião. E a gente anda no mundo, e aonde a gente for, a gente acha uma máquina de Coca-Cola e um judeu religioso. Uau! Que impactante! De verdade, pessoal. Quantas yeshivot tem no mundo? Quantos Talmudei Torá tem no mundo? Quantas instituições de Hesed, de bondade tem no mundo? Quantos shiurim tem numa cidade? Ninguém consegue contar, graças a Deus, porque a gente nem sabe contar. Quantos Baruch Hashem tem shiurim de Gemara, de Mishnah, de inglês, francês, português, da filme, não da filme. É incrível. Quantos minyanim tem na nossa cidade, pessoal? É algo de verdade de uau! Eu posso olhar que o mundo está crescendo a assimilação. E é verdade. Os Meraglim falaram também que eles viram frutas grandes, era verdade. Mas eu posso olhar e falar, uau, Hashem, olha que mundo impactante, olha que povo bárbaro que você tem. 70 anos depois de uma matança, poucas décadas depois de um comunismo que atingiu quase que o mundo inteiro, e a gente ainda está aqui vibrando, é incrível. Triplicou o número de Yehudim em Israel que ingressam em escolas religiosas. É isso que a gente tem que olhar. Mas a gente não tem que ajudar os outros? Claro que tem que, certeza. Mas eu tenho que olhar para o mundo de uma forma mais sorridente. É melhor ter um filho agora, para quem é tzadik, senão é melhor ter 3 cachorros. Por quê? Educar o filho no século XXI, um filho já é suficiente. Isso é pensamento de tonto, pessoal. Olhar para o mundo de uma forma sorridente, Baruch Hashem, cada filho vem a brachá dele junto, vem a parnassá dele junto. A gente está aqui no mundo para isso. É olhar para o mundo com um sorriso de verdade. Isso é, talvez, uma das epidemias do século XXI é ficar um pouco mais deprê, mais pessimista. O Yehudi não pode. A história do nosso povo não permite isso, pessoal. De verdade. Quantos balei tchuvá tem no mundo? É incrível. Como que é possível que um mundo que tem tantas atrações, tem tanto balei tchuvá? Talvez seja parte da ideia, sim, mas é incrível ainda. É olhar uma pessoa que está fazendo o resto e dar um beijo nela. Eu sempre costumo dizer, eu vou repetir de novo. Se é uma pessoa que cuida de um gmach de remédios, alguém da Atzalá, alguém que cuida de um presidente, alguém que é presidente de uma escola, uma pessoa dessa é uma mezuzá ambulante, pessoal. Alguém que organiza minyanim, alguém que organiza shiurim, uma pessoa dessa é uma mezuzá ambulante. É isso que a gente tem que olhar. É isso mesmo. Outro dia eu estava num outro lugar que não é aqui, eu tinha viajado, faz um mês atrás, eu estava em Nova York, e eu fui para Borough Park fazer uma coisa lá que eu tinha que fazer. Eu olhei, eu falei, uau, eu comecei a chorar de verdade. Eu falei, como é gostoso ser um Yehudi.
Eu quero um minyan, eu tenho. Eu quero pedir uma dica para alguém, entro numa loja, ele vê que eu sou Yehudi, ele me ajuda. Ele nunca me viu na vida. Podia falar, I'm busy, go home. Ele me ajuda. Vontade de chorar de verdade com lágrimas. Eu falei, uau, como é gostoso ser Yehudi. Se eu não tenho onde comer no Erev Shabbat, eu vou num Knis, eu me infiltro lá e falo, por favor, alguém me ajuda, eu vou acabar achando um lugar. Não sei se vai ser bom ou não vai ser bom, mas alguém vai te convidar. Pessoal, isso é um Yehudi, é um povo que de verdade tem que olhar não para o nosso povo somente, para a nossa vida de uma forma, eu acho que mais otimista ainda. Eu vou me aventurar a falar para vocês de novo, e eu acho que é um ponto que pega, eu sei que é difícil, etc., e com isso a gente termina. Quando vem um shaliach arrecadar dinheiro, eu tenho o meu macer que eu vou dar. Eu preciso ter, se eu não tenho, eu preciso ter. Tem que ter uma caderneta, depois se você não está com o Rav, como que eu faço isso? Eu tenho o meu income, eu tenho que dar 10% de macer pelo menos, ou Homesh. Isso é um must. Dinheiro que a gente não guarda de macer não tem brachá nenhuma. Zero brachá. Como que eu olho para alguém desse? Como um peste que vem incomodar o meu dia, que é um Yetzerará. Ou como eu falo, olha, tem uma oportunidade de mudar todo o meu trabalho para algo Kodesh. É verdade. Eu mudei o meu trabalho não para guardar só para minha família, que é muito importante, é uma das obrigações do homem, mas eu fiz Kedushá aparecer à minha frente. Eu transformei isso, pessoal. A gente escolhe como ver qualquer cenário da vida. E com essa história, a gente termina, a gente está falando de Tzedakah, que para mim me chamou muita atenção. Eu estudei em Baltimore, e o Rosh Yeshiva antigo, que fundou a Yeshiva de Baltimore, Ner Israel, era chamado Rav Ruderman Zichron Libracha. Uma vez ele voltou de Israel, e os alunos perguntaram para ele, Rav, o que te impactou em Israel? Rav Ruderman falou, eu comprei uma capa para o Sefer Torah. Ele falou, Rav, isso aqui em Baltimore você também podia ter feito, não precisava nem sair da Yeshiva. Os Ashkenazim têm um manto que colocam na Yeshiva, não é uma caixa, é um manto. Você podia ter comprado um manto aqui para a Yeshiva, Ashkenazim, e colocado um manto em volta do Sefer Torah. Rav Ruderman falou, vocês não entenderam. Eu comprei um manto para o Sefer Torah, uma capa que eu nunca conseguiria comprar aqui em Baltimore. Eu falei, por quê? Ele falou, tem um colega, uma pessoa que eu conheço muito bem, o nome dele era Chaim, e depois virou Rav Chaim Kanievski. Ele estava com uma capota gasta demais. E eu queria dar um presente, uma capota para ele, um fraque para ele, aquela roupa, aquele atirei rabínico para ele. Ele não queria aceitar. Mas já que nós somos colegas, com todo respeito, ele aceitou de mim. Eu comprei um manto para um Sefer Torah ambulante, para um Rav Chaim Kanievski. Coisa que eu não poderia ter feito aqui. É isso, pessoal. Eu dei dinheiro para Tzedakah, eu coloquei mais 1 litro de gasolina dentro de uma yeshiva e fiz ela borbulhar. Eu fiz a Torá de Hashem crescer mais e Hashem sorrir, fiz cócegas em Hashem. É olhar para o mundo inteiro de uma forma feliz, olhar para a nossa casa, para a definição da palavra sucesso, de valores, que Bezat Hashem, a gente possa olhar para as coisas de um prisma mais otimista ainda, para ver, Bezat Hashem, as coisas de uma forma objetiva, da forma que Hashem quer, e que a gente possa fazer parte do que o Pasuk fala, Tzadikim, e El Hubam, que a gente possa ver as mesmas coisas do mundo como um tzadik e ver na África uma oportunidade de business e não que ninguém usa calçados aqui. Muito boa noite para todos.